Olá pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Caio Oliveira e no vídeo de hoje nós iremos ver o problemão que está acontecendo na fronteira entre Peru e Brasil. E agora vamos ver o que a imprensa peruana está repercutindo sobre o caso. Vamos para o vídeo. Assim como a bandeira brasileira é exibida e às vezes até hasteada em diferentes cantos de Purus, a província mais remota do Peru, localizada no departamento de Ucayali, essa é a principal razão. Aqui e acolá, por toda parte, a marcha continua sem parar. Aqui e ali, a marcha continua. Há vários dias, centenas de moradores da capital, Puerto Esperança, estão sem energia elétrica. Há vários meses, não chegam voos humanitários à província e já faz anos que sofrem com o abandono do governo peruano. Hoje, a Federação Peruana de Comunidades Nativas do Purus chegou ao seu limite e disse: basta, chega! Esta comissão deu um prazo de 72 horas ao executivo para que venha com toda a sua equipe, com poder de decisão, para discutir os problemas que vivemos aqui há anos, aqui na província de Purus. Após semanas de protestos, os apoios das comunidades indígenas de Purus, ou seja, as mais altas autoridades locais, deram um ultimato ao governo. 72 horas para atender suas reivindicações e lembrar deles, ou, caso contrário, convocarão um referendo no qual reivindicarão sua liberdade e abrirão a possibilidade de se anexarem ao Brasil. O governo central, até agora, não obrigou o governo regional a concluir nosso hospital. Não temos a conexão. Muitos anos adiados da ligação terrestre entre Puerto Esperança e Jambuyaco, que uniria a localidade de Santa Rosa no Brasil. Todos os presidentes que chegaram ao COEC foram a Purus só de visita para tirar foto e depois esqueceram. Como diz o Dr. José Macedo, ex-congressista de Ucayali, Purus é um lugar esquecido e distante da realidade de Lima, que no mínimo deveria ter voos humanitários constantes. A Purusa precisa ser uma ponte aérea permanente sob responsabilidade do governo. Ponte aérea permanente. 3 aviões semanais para trazer medicamentos, alimentos, e assim reduziríamos quase 400% do custo de vida em Purus. Esse é o ponto. Nesse sentido, nos últimos dias, a Força Aérea conseguiu enviar 4 voos para levar combustíveis e transportar pessoas, algo que, segundo os próprios moradores, não faziam desde novembro do ano passado. No entanto, isso não é suficiente. Eles ouviram vocês, os povos vieram, estão ouvindo vocês. Eles não estão conversando só com as puras, senhor. Não satisfeitos com o pouco que o governo quis dar, os moradores de Purus continuam na luta, vivendo com carências e sob ameaça, como se literalmente cada dia fosse o último. É terrível o que Purus está vivendo neste momento. Você deve se lembrar do ano passado, entre julho e agosto, mais ou menos, do ano passado, tudo. O Peru juntou-se à defesa do distrito de Santa Rosa, na Tríplice Fronteira, que a Colômbia desejava anexar. Bem, entre todos eles, há uma figura como presidente da comunidade amazônica, que também é governador regional de Ucayali, o senhor Manuel Gambini, e ele diz: temos que defender Santa Rosa, temos que defendê-la. Como todos os peruanos, queríamos defender Santa Rosa. No entanto, ele havia se esquecido do povo de Purus. Quero explicar onde fica Purus, para que as pessoas entendam que, nesta pequena parte de Ucayali, no Brasil, que fica a 4 horas de distância, é mais perto do que chegar, de repente, à capital da região, Ucayali, que é a cidade de Pucallpalpa. Eu comentava, ontem conversei com o senhor Roberto Fassabi, que é um dos líderes lá de Purus, que estão há várias semanas sem luz, Kari. E ele disse que para que os alimentos cheguem, para que cheguem até mesmo materiais de construção, para que cheguem todos os remédios, todo o abastecimento, se quisessem chegar por terra, seria impossível, porque não há estrada. Se for pelo rio, eles teriam que ir mais ou menos desde Puerto Esperança, que é a capital, até Pucallali, mas navegando por todo o rio Ucayali. Imagina só, rio Ucayali até Atalaia, já de cara do rio Ucayali até Atalaia, são pelo menos 2 dias, Cari. Atalaia, depois Cepágua, Rio Las Piedras, passar por uma floresta que, digamos, é protegida pelo governo e só então chegar à capital, Puerto Esperança. Eles teriam que ir até Iquitos, segundo o que eles mencionam, e depois descer para Pucallpa. São mais ou menos, de acordo com o que eles afirmam, 90 dias para conseguir chegar à capital do departamento ao qual pertencem. No entanto, o distrito de
A cidade de Santa Rosa, logo ali na frente, no Brasil, está a 4 horas e tem um bom hospital. Eles mencionavam, por exemplo, que o governador regional havia abandonado o hospital deles, porque há um hospital que poderia ser até de categoria 4 lá em Purus e está abandonado há muito tempo. E não foi só esse hospital, o hospital de Ucayali também, por exemplo, está abandonado justamente pelas autoridades. Mas, além disso, isso é, digamos, o terrível, porque eles têm mais ou menos um orçamento de 5 milhões de soles para 3 mil pessoas que vivem na província de Purus. Ou seja, poderia haver dinheiro que poderia chegar até eles, porém, por causa dos problemas da gerência territorial, pelos próprios problemas das autoridades, pela corrupção, o povo de Purus vive em extrema pobreza, em pobreza constante, o tempo todo. Por isso que Purus e os purusinos decidiram dar um ultimato ao governo de 72 horas para que atenda às suas demandas, porque, caso contrário, eles decidiram romper com o Peru, declarar uma certa rebeldia e iniciar um processo de referendo para que possam pertencer ao Brasil. Por si só, isso é inconstitucional. Território peruano é inalienável, não se pode, nem mesmo o Brasil poderia recebê-los. Mas o desejo de porque eles querem pertencer ao Brasil é porque eles têm, digamos, no Brasil, como eles mencionam, existe uma lei de aposento, ou seja, uma lei de aposentadoria. Para as pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, eles dão uma pensão de mais ou menos 1.000 soles por mês. Além disso, eles dão entre 500 a 600 soles para cada filho que a pessoa tem. Ou seja, eles têm dinheiro pelo outro lado, pelo lado do Brasil, que cuida muito bem dos seus cidadãos, que tem um bom hospital e mesmo quando estão em más condições, levam eles dessa parte do Brasil até, digamos, da capital, onde são muito bem atendidos. E, no entanto, no Peru, na parte que cabe a eles, nem sequer tem Banco da Nação para receber a sua pensão. 65, que equivale a 200 soles. Imagina, passar de 1.000 soles por mês para 200 soles por mês. É por isso que eles estão, digamos, completamente decepcionados com o governo peruano. Só para concluir com o fato, Purus tinha uma população de cerca de 5.000 pessoas. Imagine tudo o que eles poderiam fazer para desenvolver sua região, apesar da corrupção. No entanto, agora eles têm uma população de mais ou menos 2.900 pessoas. Mais ou menos umas 3.000 pessoas, Karen. É realmente triste ver como os próprios peruanos, que gostariam, é claro, de viver tranquilos em uma região onde nasceram, no povoado de Purus. E, infelizmente, eles têm que enfrentar o descaso, a ausência do Estado, que, claro, quando outro país olha e deseja, aí sim. Mas se é o próprio cidadão, o próprio vizinho, o próprio morador que levanta a voz e diz: precisamos de remédios, precisamos de medicamentos, precisamos de atendimento, que haja luz, que as escolas permitam justamente ter uma educação continuada para que o professor não falte e as crianças fiquem à deriva, reivindicando direitos básicos e, infelizmente, tendo que ser ameaçadas caso eu não me declare em rebelião e vá para o Brasil, porque no Brasil tenho melhores condições de vida. Muito triste, e esperemos que as autoridades ouçam este apelo por atenção, que ao menos façam uma visita para verificar quais são as questões urgentes que podem ser resolvidas. Claro, é preciso acompanhar de perto e não esperar que outro país coloque os olhos aqui para só então percebermos que existe uma necessidade. Isso é claro e evidente nesse setor em Purus. É isso mesmo. Acabamos de ver nas imagens, por exemplo, como eles estendem a bandeira brasileira em território peruano, às vezes até a haste e a mão. Quero te mostrar a dimensão disso, porque uma das coisas que você mencionou é que os remédios não chegavam. Este é um relatório feito pela Saúde com Lupa. É um relatório muito bom em que, veja, esta é a unidade de saúde de Purus e na porta está escrito claramente: não há pessoal técnico de saúde, está abandonado. Há 2 meses, só para esclarecer que isso é de maio, imagina. É de maio do ano passado e dizia que estava abandonado há 2 meses. Esses voos que vimos no relatório, que chegaram recentemente, que chegaram nesta semana, não viam desde novembro. Imagina, ou seja, desde novembro não. Eles não... Havia professores que estavam lá, havia pessoal, serumistas, nem sequer há médicos ali, são serumistas, que, digamos, nem sequer têm o acompanhamento de um médico especializado, né? Além disso, com a próxima imagem, que mostra justamente isso, em toda a sua magnitude, completamente abandonado. A próxima, por favor. Este é o hospital abandonado de Purus.
onde não há nem sequer equipamento médico. E, além disso, não há médico. Alguma vez? Funcionou? Não, nunca funcionou, porque nem sequer foi entregue. Aliás, foi entregue a algumas empresas que tinham sérias ligações com corrupção, que não terminavam as obras. Assim como este, o Hospital Regional de Ucayali também não está terminado, completamente abandonado. Próxima imagem, por favor. E esta é a pista de pouso, Kari. Se não chegam desde novembro do ano passado, mesmo quando chegam os voos Antonov da Força Aérea, tem que desviar desses buracos na pista, que é extremamente complexo, que coloca em risco a vida das pessoas que vão e que, além disso, dificulta até mesmo a conectividade com a cidade de Pucallpa. Bom, além de tudo isso, como eu te mencionei, a questão da corrupção é extremamente forte. Lá na província de Purus, que, como eu te disse, ficam semanas sem luz, e o que buscam, inclusive, é atenção do governo central, porque se os voos chegam é porque o governo central assim decide, mas isso precisa ser mais constante. Exato, e com essas pistas, claro, está em risco a conectividade do país, que é o mais importante para que cheguem os direitos básicos, medicamentos, alimentação, saúde, educação. Para essas pessoas que vivem aqui em Purus, que as autoridades não se esqueçam delas. E nós também não, os que vivemos em Lima, em outras regiões do país e do mundo que nos assistem, através da loja. Notícias 24/7 e Purus está pedindo socorro. E em todos os casos, melhor me soltar e eu vou para o Brasil. Evidentemente isso é inconstitucional, mas é necessidade que hoje estão enfrentando neste setor. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do vídeo? O que vocês estão achando da situação dos peruanos? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like de vocês e até o próximo vídeo.